Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por cada irmão que vem para estudar as Escrituras em oração, comunhão e intercessão. E isso é muito importante. Estamos estudando a primeira epístola de Paulo a Timóteo, primeiro capítulo, verso 5. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Como vai a sua consciência, hein? Você sabe qual tipo de consciência você tem? Ou você sabe o que é ter consciência? Isso é o que Paulo está alertando ao apóstolo. Paulo está alertando Timóteo. O tipo de consciência que encontramos nas Escrituras, ela pode ser má, condenada, limpa, pura, fraca, boa e livre de culpa. E aí nós podemos identificar como anda a nossa consciência. Nos versos anteriores nós estávamos falando de como Paulo alertava a Timóteo sobre os falsos mestres que usavam a lei e o Antigo Testamento para ensinar novas doutrinas modernas. E cada vez mais essas inovações de culto, inovações da vida espiritual, do sobrenatural, para atrair e cativar as pessoas, estava levando cada vez mais as pessoas a agirem de uma maneira hipócrita, não tendo um amor verdadeiro. A fé era fingida, a consciência contaminada. O tiro saiu pela culatra, podemos dizer assim. Paulo usa o termo consciência 20 vezes nas suas cartas. E nas cartas pastorais, Timóteo e Tito, ele vai usar por 6 vezes esta palavra, consciência. E consciência quer dizer, ou significa, saber, ter conhecimento dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e atos e atitudes. A consciência, ela serve assim como a dor para o corpo físico. Algo está danificando ou prejudicando o corpo, nós sentimos dores. Assim também a consciência, ela acusa a alma de algo estar sendo feito errado. A consciência, ela age de forma como se fosse um árbitro. Se você agir certo, ela vai trazer aprovação. Porém, se você agir equivocadamente e errado, vai acender uma luz de alerta. Vai acusar, vai incomodar. Agora, preste atenção. É possível você ter uma consciência insensível, indiferente. O que a Bíblia chama de cauterizada. Assim como o corpo físico, quando você queima uma parte do corpo e essa parte queimada fica insensível, cauterizada, como se fosse uma escama, como se fosse uma casca. Assim fica a consciência daquele que repete o mesmo erro, aquele que vive no pecado, permite que o pecado venha dominá-lo e assim dominar a sua consciência, tornando cada vez mais insensível à voz de Deus. Podemos destacar alguns tipos de consciências. E essa consciência pode te ajudar a enxergar cada vez mais a sua situação. Podemos destacar a má consciência. Bom, desde o Éden, quando Adão e Eva caíram, a consciência tornou-se corrompida. Efésios capítulo 4, no verso 18, Paulo já alertava sobre isso. A consciência condenada, nós encontramos em Romanos capítulo 2, verso 14, verso 15. É uma consciência que você tem conhecimento daquilo que está fazendo, mas você não tem poder, você não tem capacidade de agir e de corrigir. Um exemplo prático para nós está no Evangelho de João, capítulo 8, do verso 1 ao 11, onde uma pessoa foi pega em adultério. As pessoas sabiam que aquilo era errado, mas eles não tinham poder, capacidade para discernir, para julgar. Temos a consciência limpa. Hebreus capítulo 9, verso 14, trata deste assunto. A consciência limpa, ela
e é iluminada pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos torna cada vez mais sensíveis aos nossos pensamentos, sentimentos, atitudes, atos. É a palavra de Deus que nos torna sensíveis à voz de Deus. A consciência pura. 1 Timóteo capítulo 3, verso 9. Ela nos instrui, nos orienta cada vez mais a ter uma vida piedosa, uma vida de andar com Deus, buscar a vontade de Deus, acima de toda e qualquer coisa. Temos ainda a consciência fraca. Essa aí é perigosa. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 10. Encontra-se a consciência fraca em novos convertidos ou nos crentes imaturos, conhecidos também como crentes Peter Pan, aqueles que não querem crescer. Até mesmo religiosos, legalistas, sim, estes têm uma consciência fraca, pois qualquer atitude, comentário ou qualquer exortação logo se ofendem, logo ficam chateados e ficam tristes. Bom, nós temos a boa consciência. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 16. A boa consciência, ela permanece zelosa, ela permanece esperançosa, apesar de críticas, apesar de pessoas cada vez mais perseguir e ofender. Temos também a consciência livre de culpa. E esta é um alívio quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele sim morreu no nosso lugar, pagando uma dívida a Deus que nós jamais conseguiríamos pagar. Atos 24, verso 16, fala da consciência limpa, livre de culpa. Ela sempre vai dar o último lugar para si próprio e sempre beneficiando o bem do próximo, ajudando, promovendo o Evangelho e, mais ainda, querendo glorificar a pessoa de Deus. Vimos então a consciência, como ela funciona na vida de cada um de nós. Precisamos cada vez mais torná-la sensível, torná-la livre da culpa, do medo, do fracasso. Cada vez mais fazer com que esta consciência não seja daquela que nos condena, muito menos uma consciência suja, contaminada, como está em Tito 1, verso 15, fala dessa consciência contaminada. Contaminação é algo que vem do exterior e muitas vezes vai nos influenciar e nos tirar a alegria de ter uma consciência limpa, livre, aquela rendida pelo Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos ajude. Amém.